Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez nós iremos trabalhar aí de forma direta, né, de forma bem objetiva, essa temática que é de grande relevância, tanto no ensino fundamental como também no ensino médio, né? Propriedades gerais da matéria. Geralmente é um dos primeiros assuntos, dos primeiros temas a ser trabalhados aí na disciplina de ciências e também de física, de química, valeu? No ensino médio. Então te convido aí a fazer parte dessa discussão de forma bem breve, de forma bem branda, de forma bem inicial, né? Aqui é mais um pai bola, mas o seu livro é o seu parceiro, a sua apostila é a sua parceira. Então aí aqui eu te convido para a gente fazer aquela revisão, aquele bate pronto, mas o seu material de estudo ele tem que ter maior relevância, valeu? Mas de qualquer forma esses vídeos são também muito importantes para você complementar aquela ideia lá que a professora bate em sala de aula, ok? Então se inscreva no canal para dar uma moral aí ao canal, beleza? Para que ele possa ter maior visibilidade a cada vez. Então nós iremos então, pessoal, já conceituar o tópico, né, matéria, já que o tema propriedades gerais da matéria, o que é matéria, né? Então matéria está lá dizendo, ó, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, isto é, tudo aquilo que possui volume e massa. Fácil de compreender isso daí. É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, dê exemplo aí, pessoal, sem olhar para aqui para baixo de matéria. Matéria é tudo. É tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que eu posso sentir, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, é tudo aquilo que possui massa, volume, densidade. Então é tudo. O meu lápis, a minha caneta, o meu caderno, a mesa, a cadeira, né? Eu. Então tudo aquilo que existe e ocupa um lugar no espaço é classificado como matéria. Então o que é matéria? É tudo. Então logo embaixo tem alguns exemplos, né? Água, ar, plástico, vidro, ferro. Então todos esses aí, pessoal, ocupam lugar no espaço. A gente consegue ver, a gente consegue sentir, né? Eles possuem massa. Você coloca aí numa balança, um vai dar tantos quilos, tantas gramas. O outro vai dar o volume X, né? Por aí vai. Pronto, pessoal. Então, compreendido o que é matéria, que é tudo aquilo ali que existe e ocupa lugar no espaço, existe esses dois pontos também que têm relação direta com o tema, né, a matéria. Então, você tem a matéria, que é tudo aquilo que existe, né, ocupa lugar no espaço. Quando a gente pega uma matéria e transforma essa matéria na indústria, ou até mesmo em casa, né, no artesanato, a gente está fazendo ali uma formação de um objeto. Quer ver um exemplo? O pessoal lá utiliza madeira para fazer o lápis. A madeira é a matéria, né? Você tem aí o lápis como um objeto. Então, o objeto é a matéria trabalhada, né? Você tem um ferro, uma barra de ferro, é a matéria. Matéria porque ocupa lugar no espaço e tal, tal, tal. É a matéria. Eu pego aquele ferro, transformo em uma grade. Então a grade agora é um objeto. Eu pego o alumínio e transformo. Pego o ferro, né? Falando de ferro, ferro transformo em uma lata. A lata é um objeto. Então o objeto é a matéria transformada. Não é isso? O objeto é a matéria transformada. Foi isso que eu falei. Então, o objeto pode ser feito tanto na indústria, a depender do que está sendo feito, né? Precisa de um aparato maior. Ou então, o objeto pode ser feito em casa, de forma artesanal. Uma estátua, por exemplo, de madeira, pode ser feita em casa. Não é isso? Usando a madeira, usando a matéria. Eu transformo a matéria em um bem, e esse bem é classificado como um objeto. Nós temos o corpo também. O corpo é uma porção limitada da matéria. Então eu pego o meu lápis, que é um objeto, né, que foi transformado, e quebro ele no meio. Então não tem mais utilidade aquilo ali. Então é um corpo, simplesmente um corpo. Eu pego ali o bocal de uma caneta, quebro o bocal daquela caneta.
né? Parte daquele bocal já é um corpo, porque é uma porção limitada da matéria. Eu pego o meu caderno, tiro uma folha, ainda assim a folha tem uso, né? Um objeto, bora considerar assim, mas eu pego essa folha e tiro um pedaço dela, corto ela em pedacinhos. Então ali já é corpo, né? Que é uma porção limitada da matéria, né? É uma parte de um objeto sem uso, sem utilidade. Olha como é que ele traz madeira como uma matéria, a tábua como um corpo, e essa tábua transformada em uma mesa, ela é um objeto. O ouro, a matéria, a barra de ouro é um corpo, que é uma porção limitada, né, da matéria. Ele fez aí uma barra de ouro. E o anel, ele é um objeto, porque é algo que vai ser utilizado, né? Então, algo que será utilizado por nós é o objeto, né? A porção limitada da matéria é o corpo e a matéria é a matéria-prima, bora considerar assim. Pronto, nesse slide, pessoal, nós temos aí alguns exemplos de corpos, de objetos também. Então, materiais esses que a gente tem uso, né, faz uso no dia a dia, no cotidiano, são classificados como um objeto, e outros, né, que são utilizados para fazer o objeto são classificados então aí como corpo. Beleza, então nós temos aí esse quadro que mostra as propriedades gerais da matéria. Então nós temos aí a extensão, nós temos a massa, impenetrabilidade é uma outra propriedade, né, geral da matéria, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, dentre outras, são aí classificadas como propriedades gerais da matéria, né? Extensão, massa, impenetrabilidade, divisibilidade, cada uma, pessoal, possui conceito totalmente diverso, né? Diferente um do outro. Então, façam a leitura, dê uma olhadinha aí para não ficar lendo aqui com vocês, para não ficar algo cansativo, né? Então, o exercício para vocês é que vocês possam estar copiando isso aí no quadro, né? No caderno, melhor dizendo, para que você conheça o conceito de cada termo desse daí. Mas tranquilo, de fácil compreensão, de boa. A impenetrabilidade, por exemplo, ó, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. São coisas, inclusive, pessoal, até lógica. A gente sabe muito bem que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Você pode até empilhar. Você tem um sofá de 3 lugares, você pode até colocar um sofá de 2 lugares em cima e outro de 2 lugares em cima desse daí, empilhar, entendeu? Mas ocupar o mesmo espaço como se fosse um fantasma ali, não tem como, né? Então a questão da massa também, toda matéria possui massa, né? Que é a quantidade que ela tem de matéria. Muitas vezes a gente fala, eu vou na farmácia para verificar o meu peso. Então, na verdade, o que você vai ver ali na balança lá na farmácia não é o seu peso, é a sua massa corporal. Se aumentou, se diminuiu enquanto está, entendeu? Então, o termo certo é vou verificar a minha massa corporal e não o meu peso. O peso é diferente de massa, é uma outra grandeza, entendeu? Mas, de qualquer forma, como a maioria das pessoas falam assim, né? Então, é um erro aceitável, né? Um erro praticado geral, né? Pela maioria das pessoas, que se referem à massa de forma errada, fala peso. Então, peso é uma coisa, massa é outra. Divisibilidade também é uma outra propriedade da matéria, que considera que ela pode ser dividida em várias partes, menores que seja, né? Já que você está dividindo, então são em partes menores, e aí ele coloca lá sem que suas propriedades se alterem, né? Então são propriedades e considerações de cada propriedade dessa daí, de fácil compreensão. Você precisa reescrever, né? Você reescrevendo, você acaba assimilando bem a informação e pega, tranquilo, fácil demais. Pronto, nós temos aí agora também trabalhado nesse tema, né? Propriedades gerais da matéria, as unidades de medida. Muitas vezes existem alguns assuntos, existem alguns tópicos, alguns temas que são trabalhados em ciências e o aluno questiona, pô, mas é matemática ou é ciências? Mas assim, enfim, existem algumas temáticas que têm a interdisciplinaridade, né? Que tem aquela união entre disciplinas.
As disciplinas não andam isoladas, entendeu? Elas muitas vezes fazem parceria com outras áreas e por isso que a gente muitas vezes vê história junto com geografia, muitos temas de ciências relacionados à química e física, muitas vezes também a matemática, como esse caso aí. As unidades de medida é mais trabalhado em matemática, mas já que tem relação com a matéria, tem aqui também ciências, né? Biologia, física. Então nós temos a unidade de medida, grama, miligrama, quilograma, toneladas, que vocês vão ver aí os professores trabalhando e promovendo, inclusive, transformações, né? Por exemplo, 1 quilo de sal. Transforme 1 quilo de sal em quantas gramas ele possui, né? Bora ver lá. Toneladas, tem 10 toneladas. Quanto equivale aí? Toneladas em quilos. Quanto equivale toneladas em gramas? Então, vocês vão ver muito aí. Não é o nosso objetivo aqui, mas provavelmente o professor em sala de aula vai promover aí essas alterações, transformações de unidades de medida. Mas são essas aí as tradicionais para massa, né? Para massa. Gramas, miligramas, quilogramas e toneladas. Pronto, propriedades agora específicas. Começando pela dureza, é a medida de resistência que uma substância apresenta ao ser riscada por outra, né? Quanto maior for a resistência ao risco, mais dura será a substância. Então, existem determinados materiais, pessoal, que se permite riscar com maior facilidade. Então, esse material, como o gesso, por exemplo, não tem tanta dureza quanto um exemplo, o diamante, né? O diamante ele não se permite ser riscado com tanta facilidade quanto o gesso se permite. Né? Isso então, como ele está trazendo aí, a dureza, que é uma propriedade específica da matéria, tem relação com a capacidade que aquele material tem de se permitir ser riscado. Então, quanto menos ele se permite ser riscado, maior é a sua dureza. Quanto mais ele se permite ser riscado, menor é a sua dureza. Densidade é a relação entre massa e volume. Então é mais um momento aí de uma continha, mas tranquilo, bem simples. Aí consiste apenas em uma divisão fácil, numa multiplicação também bem tranquila, entendeu? Para você observar a densidade, né, da determinada substância. A densidade ou a massa ou o volume, né? Você tem aí para observar a densidade, você vai ter que ter uma relação entre massa e volume, né? Você vai dividir o que vier de massa pelo volume. Então, você dividindo massa pelo volume, você vai achar aí a densidade em gramas por centímetros cúbicos, beleza? Então, é isso aí. É estudar, é prestar atenção em sala de aula, o professor ele vai explicar isso daí, tranquilo. Dá para você compreender facilmente porque é uma regra simples da matemática, né? Uma divisão simples e uma multiplicação também mais simples ainda. Vamos? Pronto, aí ele trouxe aí, pessoal, nesse quadro, alguns exemplos de substâncias e as suas respectivas densidades. Densidade, pessoal, muitas vezes a pessoa confunde com peso. Então, densidade, como o slide anterior estava colocando, é a relação entre massa e volume. Não tem relação com gravidade, com massa, não tem nada a ver. Peso tem relação massa e gravidade. Peso, massa e gravidade. Já a densidade tem uma relação massa e volume. Então é outro esquema, é outra coisa. Agora, dá para você mentalmente fazer essa relação. Mentalmente, sem escrever, entendeu? Mentalmente. Porque aquela substância que é mais densa, a gente pode considerar mentalmente como mais pesada. Então, por exemplo, eu tenho água líquida e tenho gelo. Coloco os dois no recipiente. Quem é que vai ficar em cima, quem é que vai ficar embaixo? Quem vai ficar embaixo é a mais densa. Agora, na sua cabeça, você pensa assim, não, quem vai ficar embaixo é a mais pesada. Então, quem é a mais
ó, entre aspas, pesada entre a água e o gelo, a água, que tem 1 grama por centímetro cúbico. O gelo, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, na minha cabeça, mais leve. Só que eu vou escrever que ela é menos densa. Então, aqui é mais densa. Na minha cabeça, mais pesada. E eu vou escrever é menos densa. Na minha cabeça, mais leve. Entendeu? Na minha cabeça, mais leve, mais pesada. Mas eu vou escrever colocando que a água irá ficar embaixo, pois ela é mais densa em relação a, vou dizer aqui, o gelo. Aí nós temos um exemplo, um mercúrio e a água. Aí ele pergunta lá, sabendo que o mercúrio possui a densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico e a água possui a densidade de 1 grama tal por centímetro cúbico, qual será a posição das substâncias? Aí você coloca lá que o mercúrio ele irá se posicionar abaixo do recipiente, logo embaixo do recipiente, devido ele ser mais denso do que a água, que só possui 1 grama, entendeu? Agora na sua cabeça, ó, ele irá ficar porque é mais pesado, mas o termo é mais denso ou menos denso. Vamos embora, agora é a sua vez. Aí pede para a gente classificar os itens relacionados abaixo, né? Em matéria, corpo, objeto e energia. E aí, meu povo, vamos lá. O caco de vidro seria o quê? Seria um corpo? Seria um objeto? Seria energia? Como é que a gente classificaria aí esses materiais? O caco de vidro, como é uma porção, né, da matéria, você considera como um corpo. Então, um pedaço de alguma coisa é um corpo. Um prato que quebrou, um prato que a gente usa para comer é um objeto, porque a gente tem uso, a gente usa ele, é um objeto. Se ele quebrou, as partes dele é um corpo, que é uma porção daquilo, né, da matéria. Aí a gente tem um lápis, como eu falei lá. Aí o lápis é um objeto, porque eu uso o lápis para escrever. Aí eu quebrei um lápis em várias partes. Ali agora é um corpo, é uma porção da matéria. Era uma parte da matéria, né? Ali é uma parte da matéria que não tem mais uso. Então, o caco de vidro você considera aí como um corpo, uma garrafa você considera como um objeto, você tem o tronco de um tronco de madeira, aí você considera como um corpo, o tronco da madeira você considera como um corpo, o ferro você considera como também como um corpo, porque ele ainda vai ser transformado. Então, naquilo que o ferro for transformado, é um objeto. Aquilo que o tronco da madeira for transformado, será um objeto, mas agora ele é um corpo, entendeu? E o último diz sobre o tijolo. Tijolo a gente vai utilizar, então, objeto. Nesse caso aí não teve exemplo de energia. Pronto, meu povo. Então finalizamos aqui mais um encontro. Peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal, beleza? Para dar maior visibilidade aí ao canal e servir outras pessoas que também precisem aí dessas dicas, né? Como eu falei, esse material não substitui seu livro didático, não substitui sua apostila, não substitui a fala do seu professor, da sua professora. É apenas um momento para você complementar as ideias, beleza? Valeu, forte abraço e até a próxima.